E fala aí pessoal, ligado aqui no Historiverso, eu sou o Gustavo, né gente? E dessa vez eu tô trazendo um vídeo pra falar do filme que acabou de sair, que é esse aqui, né, que vai aparecer aqui. Então é isso, vamos puxar a vinheta e eu já começo, né? Bora lá. Então pessoal, hoje a gente tá aqui pra falar do filme, um dos filmes mais esperados do ano, né, de 2025, o filme do Superman, né, o novo filme no novo universo, do novo universo cinematográfico da DC, né, o DCU, com a direção e roteiro do diretor James Gunn, né, que foi responsável também pela trilogia dos Guardiões da Galáxia um tempo atrás na Marvel, e agora atualmente ele e o Peter Safran, né, são oficialmente os diretores do DC Studios, né? Agora o DC Studios também faz a parte da Warner, né? Então o James Gunn e o Peter Safran tem sempre as falas finais para tudo que vai ser feito, né? E eu já posso dizer aqui, gente, que esse novo universo já começou com os dois pés na porta de tão bem. Pra mim, pelo menos, eu adorei o filme. E eu até comprei essa camisa pra ir assistir o filme. Essa camisa aqui com o símbolo do Superman do filme, né? Que é o símbolo do Reino do Amanhã. Aqui tá com as cores mais corretas do símbolo do Reino do Amanhã, né? Vou colocar uma foto aqui pra vocês verem como é que é o símbolo de verdade. Ele é, em vez do amarelo aqui, ele é o preto, então tá certo. Só que muita gente que vê essa camisa tava falando que tava parecendo muito mais a camisa do Superboy. E daí eu fiz uma brincadeira falando que parece que eu comprei essa aqui na Riachuelo. A Riachuelo indiretamente confirmou que vai existir um Superboy nesse universo. Mas, enfim. Gente, o que eu posso dizer desse filme, a não ser que ele é incrível? Eu tava com saudade de ver um Superman que nem esse que foi adaptado nesse filme. Sinceramente, eu não vi um Superman desse nível em questão de algumas atitudes desde esse senhor aqui. Eu não vejo esse Superman direito da forma que foi apresentado no filme desde do Christopher Reeves, que foi o primeiro Superman dos filmes, né? O primeiro ator a interpretar o Superman em filmes, né? Gente, o único que chegou mais perto foi esse aqui, foi o Tyler Hoechlin na série de Superman e Lois. Ele foi o que chegou muito perto. Infelizmente, eu vou falar que é uma verdade, o Henry Cavill não tá nem perto da lista. Se vocês quiserem falar qualquer coisa aí nos comentários, gente, pra mim, eu quero ver a opinião de vocês, mas sinceramente não tem nada a ver. Henry Cavill nunca foi um bom Superman quando você vê essas outras adaptações do herói que teve depois dele. Principalmente que o Superman do David Corenswet, que é o ator que interpretou o Superman barra Clark Kent barra Kal-El nesse novo filme do Superman, ele não veio pra substituir o Henry Cavill, ele veio pra substituir o Tyler Hoechlin, que foi de fato o verdadeiro Superman depois do Henry Cavill. Então, o manto do Superman era do Tyler Hoechlin, não era mais do Henry Cavill, já fazia um bom tempo já. E agora o David Corenswet veio para honrar o legado deixado pelo Christopher Reeves lá atrás e também agora pelo Tyler Hoechlin no ano passado com o final da série Superman e Lois, que foi uma das melhores séries do Superman que eu já vi na minha vida. Eu amo essa, talvez um dia eu faça um vídeo falando sobre ela, eu tô pensando, me dizem nos comentários o que vocês acham, se vocês querem um vídeo falando sobre Superman e Lois, porque eu faria com todo prazer, porque eu amo, o tanto que eu amo aquela série, não tá escrito. A gente também tem aqui tem a Lois Lane, né, interpretada pela Rachel Brosnahan, que também tá excelente, gente. Ela é uma das melhores versões da Lois Lane, que também veio pra substituir a de Superman e Lois, que também era uma das melhores que eu já tinha visto, né, que a Lois de Superman e Lois, né, era interpretada pela atriz Bitsy Tulotch. Eu lembro ela muito mais, acho que era da Isabela, da série Green, né? Acho que era isso mesmo, né? Acho que era Isabela o nome da personagem. Não, era Juliet. Era a Juliet da série Green.
Foi onde eu conheci a atriz. E ela mandava muito bem como Lois Lane também. Mas, cara, a Rachel Brosnahan, ela brilha nesse filme como Lois. Ela tem todos os jeitos da personagem. Aquele negócio de ela ser focada no trabalho jornalístico. Ela ter dúvidas sobre um possível relacionamento com o Clark. Porque nesse filme, pelos trailers, quem viu, eles estão num relacionamento, é bem legal. E ela dá pra ver essa dúvida, né? Ela é muito legal ver isso. Daí a gente também tem o grande vilão do filme, né? Que é o grande vilão do Superman, que a gente tem o Lex Luthor, né? Que aqui foi interpretado com uma maestria enorme. Enorme pelo Nicholas Hoult. Gente, eu não via um Lex Luthor bom desses desde Smallville, né? Porque quem lembra, né? Em Smallville, ele era interpretado pelo ator o Mitchell Rosenberg, né? Ele foi o último melhor Lex Luthor que eu já vi. Eu tô falando sério. O Mitchell, foi um dos melhores Lex Luthors live action. Hoje em dia era muito difícil superar esse Lex Luthor, porque ele era num patamar muito acima do personagem. Ele deixou uma escada muito grande para ser alcançado no personagem, que nenhum outro ator tinha conseguido chegar, até o Nicholas Hoult chegar e tá batendo de frente com esse Lex Luthor. Ele agora é o meu segundo Lex Luthor favorito, tá? Porque o primeiro ainda é o Mitchell Rosenberg, mas o Nicholas, ele fica em segundo, porque, gente, uma das inspirações do Lex Luthor do Nicholas Hoult foi também o Lex Luthor de Smallville, então já estava destinado a ser um ótimo Lex Luthor. E é um dos grandes acertos do filme. Claro que também a gente tem um outro acerto do filme que é muito legal, porque rouba a cena toda vez que aparece, que é o Krypto, o Supercão, né? Que foi inspirado, né, nessa versão. Ele é vocês viram aqui, ele é um vira-lata fiapo de manga, que foi inspirado no Ozzy, que é o cachorro que o James Gunn adotou de situações muito precárias. E ele era um cachorro muito problemático, mas o James Gunn aos poucos foi conseguindo deixar o cachorro mais tranquilo. E daí ele pegou essa época que ele tava com o Ozzy e pensou, imagina se ele tivesse poderes. E daí foi quando o Krypto entrou no script de Superman Legacy, né? Pra quem lembra, o nome do filme era pra ter sido Superman Legacy, né? Foi na metade do caminho do roteiro que o James Gunn decidiu só tirar o Legacy e deixar só Superman, né? Uma coisa legal desse filme também é que o começo dele, eu não vou falar muito de spoilers, eu vou falar mais do que eu achei do filme, tá, gente? Então não vai ter spoilers aqui, porque eu tô preparando um outro vídeo lá no outro canal com, provavelmente eu e o Nicholas, a gente vai voltar lá com o Estouro Geek pra falar de mais algumas coisas sobre o filme, e lá eu vou deixar pra dar uns pontos maiores, aqui eu vou falar mais do que eu achei por mim do filme, tá? A gente também tem... no filme, eu achei legal que o começo do filme ele começa com um lettering explicando algumas coisas. E já explica que o Superman lá tem por volta dos seus 30 anos. E que ele já tá em atuação já há 3 anos nesse universo. Então esse universo não é um filme de origem, mas foi uma forma legal de introduzir a origem do Superman com lettering, coisas escritas na tela, falando de acontecimentos que levaram até a cena inicial do filme, que é muito legal. A gente também tem uns outros personagens coadjuvantes, que principalmente é a Gangue da Justiça, que é o nome que estão dando, né? A gente tem a Sala da Justiça que aparece nesse filme, mas esse pessoal da Gangue da Justiça, eles também são meio que controlados assim. Na verdade, eles têm um patrocínio do Maxwell Lord, né? Porque nessa versão, pra quem lembra, ele foi um vilão que apareceu lá no filme da Mulher Maravilha 1984, né? Ele foi aquele vilão que foi interpretado pelo Pedro Pascal, né, no filme. Aqui ele teve um recast, né? E agora ele é interpretado pelo Sam Gunn, o irmão do diretor, né? O irmão do James Gunn. Então, foi bem legal. Ele não tem muito destaque no filme, ele aparece em poucas cenas, mas as cenas que ele aparece bem legalzinho. O Maxwell Lord é o patrocinador da Gangue da Justiça, né? Nome não oficial, pelo que eles dizem. E daí a gente tem aqui os 2 melhores personagens da equipe. Claro que a gente também tem eu vou já falar aqui da Mulher Gavião Kendra Saunders, que é interpretada pela Isabela Mercedes. Gente, é verdade que, pra quem viu o trailer, parecia que ela não tinha muitas coisas no filme.
É verdade, ela não tem muitas falas no filme, mas ao mesmo tempo ela tem ótimas cenas do filme. Eu achei muito engraçado que nessa versão do filme ela grita que nem um falcão quando ela vai atacar as pessoas. Eu achei. Quando ela vai atacar, ela grita que nem um gavião, um falcão. É bem legal. Mas daí a gente tem os dois personagens que de fato roubam a cena, que é o Guy Gardner, o Lanterna Verde, que nessa versão é interpretado pelo ator Nathan Fillion, né? Que também já dublou o Hal Jordan nas animações da DC. Então foi bem legal o James Gunn ter colocado ele dessa vez pra ser o Guy Gardner. Eu achei isso muito legal. E daí a gente tem o melhor personagem da Gangue da Justiça, que é o Senhor Incrível, né? O Mr. Terrific, né? Que é o Michael Holt, né? A identidade secreta dele, que aqui é interpretado pelo ator Ed Gein. E, gente, cara, como esse filme redimiu muito o ator por causa daquela participação dele no filme do X-Men Primeira Classe, né? Onde lá ele era um mutante pra se adaptar e foi morto de uma maneira muito idiota. Aqui ele deu toda o show de atuação dele como o Senhor Incrível, um dos melhores personagens do filme. Eu quero muito que tenha uma série ou um filme focado só nele, porque ele foi uma das melhores coisas do filme. Uma das melhores cenas de ação do filme é com ele, que é mostrando ele lutando e usando as esferas T's, né? Pra quem não sabe, o Senhor Incrível, ele é super inteligente. Ele é o terceiro homem mais inteligente do universo DC, ficando atrás apenas do Lex Luthor e do Batman, que são os dois primeiros. Então, dá pra entender que o cara é muito inteligente. Ele tem nanotecnologia, mas não do jeito que vocês estão pensando, estilo Marvel. A nanotecnologia é mais da máscara dele, pra ele poder ter controle com as esferas 3, já que ele controla elas com movimentos, com as mãos, então é bem legal. E ele pode ativar câmeras nela usando a máscara dele, então dá pra ver que a máscara é feita de nanotecnologia, mas uma nanotecnologia compatível com as esferas T, já que tem momentos no filme onde o olho dele fica branco, mas é porque ele tá usando elas pra câmera, e é bem legal. A gente também tem daí os outros antagonistas do filme, né, que é a engenheira, né, que é interpretada pela Maria Gabriela de Ferrari, que ficou muito legal. Foi uma personagem nova pro universo DC, né, que foi comprada pela DC recentemente, né, o pessoal da Autoridade, né, uma equipe chamada Autoridade foi comprada recente pela DC. E a engenheira vai fazer parte pra fazer parte dessa equipe mais pra frente, que são equipes tipo uns The Boys da vida do universo DC. E, gente, ela foi uma antagonista muito legal, os poderes dela são muito legais, ela tem nanonites na corrente sanguínea dela e ela pode moldar o corpo dela agora no que ela quiser. Tem uma cena muito legal que apareceu no trailer dela lutando na Fortaleza da Solidão, mas tem uma coisa muito legal que é uma hora que ela fica de ponta cabeça e na hora que ela ela planta a bananeira e daí... Quando as pernas dela estão pra cima, as pernas voltam pra parte de baixo, a parte de cima vira... A parte onde estavam as pernas vira a parte de cima do corpo dela. Foi muito legal, foi uma cena muito legal. James Gunn brilhou muito nessas cenas. E ela foi uma antagonista muito legal, porque ela foi tipo assim, que não tinha tantos poderes que poderiam se igualar ao Superman, que mais deu trabalho pra ele. A gente também tem o vilão do começo do filme, que é o Martelo da Borávia, né, que apareceu nos trailers, que era esse cara aqui com várias armadura. Mas a gente também tem um outro antagonista do filme, que é o Ultraman, né, que especulações falavam que ele era um clone do Superman, né? Eu não vou falar que nem que sim nem que não, porque eu quero que vocês assistem e tirem suas conclusões quando verem o filme, né? A gente também tem daí os outros personagens que são importantes, mas não são tão importantes. Eu vou falar agora dos coadjuvantes mais importantes para a história do Superman, que são o Jonathan Kent, interpretado pelo Prute Taylor Vince, e a Martha Kent, interpretada pela Neva Holling, que são a melhor coisa emocional do filme. Eu chorei nas cenas deles, principalmente na cena com o Jonathan Kent, porque foi uma cena muito bonita. E, gente, eu amei esse filme em vários aspectos, né? A gente tem o pessoal do Planeta Diário que aparece no filme, a gente tem a Cat Grant, que é interpretada pela Mika Hoover. Não tem muitas falas no filme, mas ela tá lá, é pra mostrar que esse pessoal tá lá. A gente tem o Steve Lombardi, que é interpretado pelo Beck Bennett. Ele é o cara dos esportes da empresa. A gente tem o Jimmy Olsen, né, que é o melhor amigo do Superman e do Clark, que é o garoto que tira as fotos, que é interpretado pelo Skilly Gibson.
que ficou muito legal. E a brincadeira agora é que ele é o novo CEO do sexo, né? A brincadeira da internet, né? E daí a gente também tem a personagem que é namorada do Lex Luthor no filme, que é a personagem Invitas Maher, né? Interpretada pela Sara Sampaio, que é uma patricinha bem legal. Ela tem os seus momentos ali no filme. A gente daí também tem no Planeta Diário, né? O chefão de tudo, que é o Sr. Perry White, né? Que é interpretado pelo Wendell Pierce. E, cara, ficou muito bom. Só faltou ele mandar um pelos fantasmas do grande César. Só faltou isso, pra ele ficar perfeito. A gente também tem os super robôs, né? Na Fortaleza da Solidão, que todos têm nomes por números, né? Estão numerações. Cara, acho que Superman... o Superman de... um todo, o filme do Superman, ele tem muitos momentos incríveis, memoráveis. Tem cenas incríveis das pessoas ajudando o Superman, do Superman ajudando pessoas. Tem... Cara, eu vou colocar uma cena do trailer, gente, pra vocês entenderem uma coisa também. Em 2013, a gente teve o Homem de Aço, interpretado pelo Henry Cavill, né? Em Homem de Aço, numa luta no meio da cidade, a gente teve essa cena aqui. O Superman, em vez de parar um caminhão, ele voou por cima do caminhão e deixou o caminhão explodir. E nesse filme do Superman, a gente teve essa cena aqui. O Superman correndo pra salvar as pessoas. Então já dá pra ver uma grande diferença do antigo Superman pro novo Superman. E eu amei ver esse Superman de volta em tela, porque esse é o Superman, essa é a essência do Superman. Esse filme acertou muito nisso. Ele tem, claro que tem algumas coisas que ficam meio escanteadas durante a história, mas muito provavelmente é pra ser algo que vai ser explicado mais pra frente na história do personagem. Então, muito mais pra frente, talvez no universo a gente vai ter mais explicações sobre tudo que aconteceu. A gente também tem o Jor-El e a Lara Lor-Van, que é a esposa do Jor-El, né, a mãe do Clark, que nesse filme o Jor-El é interpretado pelo Bradley Cooper, né, e a Lara é interpretada pela Angela Sarafian, que eles aparecem na Fortaleza da Solidão do Superman nesse filme, que é uma das melhores coisas, o melhor design da Fortaleza da Solidão, desde a Fortaleza original lá do filme de 78, do Superman, lá do Christopher Reeves. E, gente, eles aparecem como projeções holográficas, né, dando uma mensagem pro Clark, que é muito legal. Foi uma coisa bem legal que ela tem durante o filme. E depois tem uma coisa com elas que daí é melhor você assistir o filme pra saber tirar suas conclusões, que eu sei que foi uma coisa que o pessoal não gostou muito, pelo que acontece depois. Tem um repórter quando o Superman tá lutando contra um kaiju gigante que aparece no telão no fundo também, que é uma coisa que eu achei muito legal. Que o repórter na TV tá sendo interpretado pelo Will Reeves, o filho do Christopher Reeves, que o James Gunn chamou pra fazer participação nesse filme. Foi muito legal de ver isso, né? Já que ele chamou o filho do Superman pro novo filme do Superman. E isso é bem legal. E quando eu falo Superman, é porque o Christopher Reeves é o Superman. Ele pode ter falecido, mas ele ainda é o Superman. E o David Cornswell tá muito na fila pra respeitar muito esse legado. O cara, de fato, com tudo que ele fez depois do filme, tudo que ele fez durante as gravações também, provam que ele tá sendo um ótimo Superman. E prova que ele pode ser um Superman na vida real também. É muito incrível como esse cara pegou todos os jeitos do Superman e tá aplicando na vida real. É muito legal isso. A gente também tem um outro personagem que eu tava me esquecendo dele também, que faz uma parte bem importante do filme, né? Que é o Rex Mason, né? Que é também conhecido como Homem-Elemento, mas na verdade é o Metamorfo, né? Não sei porque aqui tá dizendo Homem-Elemento, mas é o Metamorfo. Homem-Elemento, se eu não me engano, eu acho que é outro personagem. Que é interpretado pelo Anthony Carrigan, que nesse filme tá incrível só pelo fato de não ser puramente CGI. Esse cara tá... Eu coloquei a imagem dele, né? A imagem do ator e do personagem que ele tá fazendo. E a imagem dele como o personagem, gente, foi maquiagem purinha. É pura maquiagem. Cara, o James Gunn acertou muito. Ele acertou em tudo nesse filme. Quase não tem defeitos. E como eu tava falando, assim... Gente, eu vejo o Superman no David Cornswell. Eu consegui sentir
que ele pegou os jeitos do Superman, que é pra se mostrar um símbolo de esperança, um símbolo de que ele pode ser falho, mas ao mesmo tempo ele quer ajudar. Tanto que tem uma frase no filme lá pro final do filme que é incrível. Eu vou falar só uma das coisas que ele falou, que ele sente medo, ele acorda todo dia colocando um pé na frente do outro, que isso é ser humano, e isso que faltava no Superman do Henry Cavill, o humano. Porque o Zack Snyder, quando ele fez o Superman, ele botou muito o Superman naquele patamar de que ele é um deus. Mas o Superman é um humano, ele tem as suas falhas, ele tem os seus medos. E aqui, a humanidade sempre foi um ponto mais crucial pra fazer um bom Superman. E o James Gunn conseguiu isso. O David Cornswell conseguiu entregar um Superman que é aquele ser todo poderoso, mas ainda é aquele ser que se sente falho, aquele ser que tem medo do que pode acontecer se ele não fizer o certo. E eu acho isso muito legal. O filme, ele pegou todas as características do que é um Superman e colocou. Tem aquela frase, né, que eles falam, né, a DC, o Batman é a cara da DC, o Homem-Aranha é a cara da Marvel, e o Superman é a cara do que deveria ser um super-herói. E nesse filme tá totalmente certo. Essa é a cara de um super-herói. Esse Superman é o Superman que eu tava esperando depois de muito tempo. O Superman e o Batman são um dos meus heróis favoritos. E o Superman sempre teve uma importância grande pra mim por causa do meu irmão. Eu já falei aqui algumas vezes no canal do meu irmão mais velho, que infelizmente faleceu uns anos atrás. Foi ele que me introduziu esse universo de quadrinhos quando eu era criança. Ele adorava o Superman. E eu sei que esse filme ele teria amado, porque esse era o Superman que ele me ensinou a gostar e que ele sempre gostou. Ele teria amado esse Superman se ele estivesse aqui. E claro, né, lembrando disso, vários momentos no filme me deixou muito emocionado em ver que esse Superman pode voltar hoje em dia. O filme é muito quadrinesco também, tem vários momentos quadrinhos no filme, estilo de quadrinho que é muito perfeito. Eu amei todos. Esse filme foi um ar de respiro pra filme de super-herói que a gente tava precisando depois de muito tempo. O Superman do James Gunn, ele tem suas falhas, algumas falhas, mas em questões pra mim ele acerta muito mais. Ele é uma das melhores direções do James Gunn. Tem outras que são melhores, mas essa aqui eu falei que é uma das melhores. Não tô falando que é a melhor de todas, mas é uma das melhores. Ele fez ótimas cenas de ação, tinha cenas de ação de luta no ar, cenas de luta com o Superman e o Krypton juntos, que era uma maravilha de assistir. A gente também tem personagens escondidos pro filme, tem dois personagens que eu não vou falar aqui quais são, eu acho que eu vou esperar pra fazer no outro canal lá com o Nicolas, tudo der certo, pra gente falar mais. Mas tem duas participações especiais nesse filme que não foram divulgadas. E tem duas cenas pós-créditos. Não são muito importantes, mas é bonitinho as cenas são engraçadas. Gente, Superman do James Gunn, o primeiro filme do DCU, chegou de uma forma espetacular. O filme, ele te deixa com várias emoções, trilha sonora incrível, a trilha sonora clássica modificada para esse filme é uma maravilha. As novas trilhas sonoras pro filme e na cena final do filme tem uma trilha sonora muito legal. Que, gente, eu chorei. Eu vou estar falando a verdade pra vocês. Durante o filme teve algumas cenas que eu chorei. Eu chorei com a cena do Clark com o pai dele, com o Jonathan Kent. Não tô falando com o Jor-El, eu tô falando com o Jonathan Kent, que é o pai que criou ele. Eu chorei no final do filme, porque terminou de uma forma tão alegre, uma forma tão Superman. E cara, não tenho como descrever como eu fiquei feliz em ver esse filme. E ver o Lex Luthor, finalmente ver um Lex Luthor em filme que é incrível, não tem comparação com as outras atuações de Lex Luthors passados. Esse aqui, o Nicholas Hoult e o Michael, eles são os Lex Luthors definitivos pra mim em live action. O Nicholas só fica atrás do Michael porque o Michael pra mim ainda é superior em muitos aspectos por causa da série do Smallville. Quando ele tava na série do Smallville, ele era muito bom. O Nicholas tá em segundo lugar e é o lugar dele, certinho ali. A gente ainda precisa de muito mais.
O Lex Luthor dele é obcecado, ele tem coisas, você consegue ver as motivações de maluquice dele. Então, é muito legal, o Lex Luthor é super inteligente. Tem motivos pro Superman apanhar tanto nesse filme, e faz total sentido quando você sabe que o Lex Luthor é a pessoa mais inteligente do mundo, né? Como eu falei, ele, o Batman são os dois primeiros, e o Senhor Incrível é o terceiro homem mais inteligente do mundo, né? Então dá pra ter uma noção de por que o Superman às vezes apanhava tanto no filme, que já é explicado no começo, então é bem legal isso. Gente, Superman 2025, ele me surpreendeu muito. Eu tava muito esperando que esse filme fosse dar certo e, pra mim, ele funcionou muito bem. O novo universo DC, o DCU, tá em ótimas mãos. O Peter Safran e o James Gunn estão de parabéns. Eu tô com muita fé agora nos próximos projetos. E vamos esperar, né? O próximo filme desse universo já vai ser esse aqui, né? Da Supergirl, que também agora é só Supergirl, né? Porque antes o filme era Supergirl, a Mulher do Amanhã, né? Então também aconteceu a mesma coisa do Superman, que tinha um subtítulo, mas daí o subtítulo foi removido, né? Então vamos esperar, né? E vamos ver, né? Já que também já tem atriz, né? A atriz Millie Alcock, a Millie Alcock vai ser a Supergirl, né? E nesse filme já vazaram algumas coisas, né? E a gente vai ter o Lobo interpretado pelo Jason Momoa, né? Já saiu as imagens dele, eu acho que se der eu vou colocar a imagem dele aqui, né? Do Jason Momoa e do Lobo, né? Como ficou. Então é isso aí, gente. Superman 2025 foi o melhor filme de super-herói pra mim. Eu amei cada segundo daquele filme. E é bom ver esse Superman de volta em tela depois de muito tempo. Eu não tenho o que reclamar. Superman 2025 fica com uma nota 9 pra mim. Como eu falei, tem coisas no filme que ficaram em abertos que eu não gostei muito que tenham ficado em abertos. Eu espero que eles expliquem mais pro futuro. Mas pra mim é uma nota 9 perfeito. Pra mim é 9, eu não consigo falar dar menos que isso. Pra mim é um 9 fechadinho. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem gostou, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder quando sair vídeo novo do canal. Não se esqueça de olhar nas nossas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. E não se esqueça de olhar a nossa descrição para ver o meu multiverso do estouro, né? E também, para caso você não receba as notificações aqui do YouTube, não se esqueça de entrar lá na minha Terra 4, né? Que é... lá na minha Terra 4, que é lá no nosso Discord, pra caso você não receba as notificações aqui do YouTube, lá notifica vocês quando chega as lives lá na Terra 1, lá na roxinha, e quando saem os vídeos aqui e os vídeos lá nos outros canais, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham se divertido, e nos vemos na próxima, beleza? Fui!